Nós estamos chegando agora no final do ano e no começo de um novo ano. Tomar decisões é uma das coisas mais desafiadoras que nós fazemos, e eu quero pregar sobre isso. Como tomar decisões importantes. Tomar decisões importantes na nossa vida podem fazer com que a gente tome decisões erradas, dependendo das escolhas que nós fazemos, e nos arrependamos das decisões tomadas, que podem levar a fracassos, às vezes inconsertáveis. Ou a gente pode tomar decisões com clareza, com graça, com convicção, e então seguir em frente em direção àquilo que fomos chamados para viver, uma vida abundante, uma vida de bênçãos. Tem um versículo bíblico que ainda está latejando no meu coração. Eu preguei sobre ele 2 semanas atrás e eu quero voltar a ele nessa manhã e usá-lo como base para essa palavra. Como tomar decisões importantes. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Isaías capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. A palavra de Deus está falando sobre Jesus. É uma palavra profética de Isaías sobre Jesus. E diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Isaías está falando em um momento em que os descendentes de Davi tomaram decisões erradas, levaram a nação à pobreza, tomaram decisões que destruíram sua família, tomaram decisões que deixaram Israel à mercê dos inimigos. E agora vem uma palavra dizendo: ei, ainda que todos os descendentes de Davi, a maioria tomou decisões muito erradas, eu quero dizer, parece que o tronco está morto, mas eu vou sair, vou fazer nascer da raiz um renovo. Da raiz eu vou fazer vir algo novo. Então ele continua dizendo, o versículo que usamos na semana retrasada: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Diga comigo: temor do Senhor. E ainda diz mais, ele diz: sabe, ele não julgará pela aparência, o que muita gente julga pela aparência. Ele não julgará pela aparência e nem decidirá com base no que ouviu. É interessante, gente, que aqui está falando de escolhas erradas, e Deus pega aquela raiz, aquele tronco morto, e traz vida novamente, e traz um renovo, faz brotar novamente. Existem decisões erradas na vida que nós tomamos, que é somente uma obra de Deus, para que a gente possa ter renovação, para que algo novo venha. Você já entendeu que melhores decisões criam melhores realidades em nossa vida? Da mesma forma, eu creio que Deus pode dar novo fruto em raízes velhas. Deus pode criar algo novo em situações antigas. Ainda que seus pais, seus antecessores tomaram decisões erradas, ainda que seu dia de ontem foi um dia de tomada de decisão equivocada, ainda que você está nesses últimos anos da sua vida só metendo os pés pelas mãos, eu quero dizer a você, ainda que as decisões tenham sido ruins, Deus pode trazer um renovo sobre isso. Agora, a gente aprende com Jesus a tomar boas decisões, e é por isso que ele não julga pela aparência e não naquilo que ouviu. E eu entendo que o segredo para tomar boas decisões é o temor do Senhor. Existem muitas explicações sobre o temor do Senhor, mas eu acredito que uma pessoa vai ter o temor do Senhor quando ele demonstra nas suas tomadas de decisões. Você percebe uma tomada de decisão errada, ou você percebe uma pessoa desorientada, tomando decisões equivocadas, quando ele demonstra não ter o temor do Senhor. O Espírito do Senhor vai nos ajudar a ter
conselho na hora certa, e também em momentos em que a gente está sem saber o que fazer, Ele vai nos ajudar a tomar decisões, não naquilo que ouvimos e nem por aparência, porque é algo que está em Jesus, e a Bíblia diz que tudo que está nele pertence a nós, é um direito nosso. O que acontece quando nós tomamos decisões erradas? Às vezes nós atrasamos o caminho, às vezes nós acabamos entrando em lugares dos quais Deus não quer que a gente entre, relacionamentos que Deus não quer que a gente esteja, compras que Deus não quer que a gente faça, viagens ou mudanças na nossa rota que Deus não quer que a gente faça. O apóstolo Paulo, ele estava sentindo de ir para a Ásia, pregar na Ásia. Então ele organiza todo o seu time, ele diz: nós vamos para a Ásia, e a palavra de Deus diz que houve um impedimento para eles não irem para a Ásia, e Paulo deu um jeitinho, ele diz: não dá para ir para a Ásia por aqui, então o que eu vou fazer, eu vou quase por aqui, mas vou por ali, para a Ásia. Então quando ele está insistindo em ir para um lugar, que Deus já havia fechado uma porta para ele, ele tem um sonho à noite, e vem um homem da Macedônia e pede para ele ir para a Macedônia. Era totalmente diferente da Ásia. Então ele percebe que Deus estava falando com ele, dizendo: Paulo, ainda que o propósito é bom, ainda que as intenções sejam boas, Ásia, pregar o evangelho, está tudo bem nisso, mas existe uma coisa em que eu não tenho Ásia agora, o tempo não é esse, porque eu tenho primeiro outra coisa para você. E o apóstolo Paulo então, em Atos capítulo 16, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que ele teve uma visão, e eles então se prepararam imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho na Macedônia. Existem decisões no meio do caminho, que mesmo fazendo o propósito de Deus, a gente pode estar indo para o lugar errado, no tempo errado. Então tomar decisões talvez seja a coisa mais importante que um cristão vai ter que fazer em toda a sua vida. Quando o seu coração está no lugar certo, Deus tem formas de te trazer de volta pelo seu espírito e de volta ao seu propósito, quando você toma a direção errada. Eu vou repetir isso. Quando o seu coração está no lugar certo, e era o que o coração do Paulo estava: eu quero servir, eu quero cumprir um propósito, eu quero fazer a coisa certa, mesmo ele insistindo em ir por outra rota, o que Deus faz? Deus tem formas de trazer de volta para o propósito e para a direção correta. A questão, queridos, eu sempre digo isso, é melhor você errar aprendendo a escutar a Deus e ser corrigido no meio do caminho, do que nunca aprender a andar por fé. Eu vou repetir isso. É melhor errar aprendendo a escutar a Deus e ser corrigido por Ele no meio do caminho, do que nunca aprender a andar por fé. Muitas vezes nós vamos fazer escolhas erradas, muitas vezes nós vamos meter os pés pelas mãos, mas se a gente está com o coração certo, se a gente está com o coração no lugar certo, Deus faz com que aquele erro e aquilo que poderia ser uma tragédia na nossa vida se tornar em nossa história, em nosso testemunho, em marcas que carregamos, cicatrizes, dizendo: ei, eu não deveria ter feito isso, eu errei, mas olha, Deus me corrigiu no meio do caminho e eu aprendi. E algumas vezes nós nos enfiamos em coisas que só Deus pode nos ensinar a sair. Não é Deus nos livrar para sair, você está entendendo? Deus nos ensinar a sair. Porque tem muita gente que se mete em coisas e quer que Deus o livre, mas na verdade o que Deus quer é ensinar com a dor, é ensinar com o erro, é ensinar com a história. E como errar menos, pastor?
E como a gente pode errar menos? Eu vou te dar chaves que eu aprendi na minha vida, coisas que eu aplico na minha caminhada. Primeira coisa que nós vamos pensar, para errar menos, nós vamos pensar 3 coisas na verdade. A primeira, essa é uma decisão cotidiana, diária. Essa decisão é por conta de uma interrupção divina. Essa é uma decisão importante. 3 coisas. Essa é uma decisão cotidiana, diária. Essa é uma decisão de interrupção divina. E essa é uma decisão importante na minha vida. Decisões cotidianas, decisões diárias. Tem coisas que você não precisa perguntar para Deus se você pode ou não pode. Tem muitas pessoas que tomam decisões diárias como sendo importantes. Tem coisas que você não precisa perguntar para Deus se você vai fazer ou não. Você não levanta e pergunta para Deus: Deus, eu preciso ir trabalhar hoje. São decisões diárias. Você decide se vai ficar em casa ou se vai trabalhar. Você decide se você vai melhorar a tua alimentação ou não vai melhorar a tua alimentação para ter uma saúde. Você decide. Ninguém levanta e diz assim: Senhor, é da tua vontade que eu vá para a academia, pedalar ou correr. É da tua vontade. Deus vai dizer assim: mexe esse corpo e vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque são decisões cotidianas. Decisões cotidianas de trabalhar, decisões cotidianas de organizar a casa. Tem decisões que são cotidianas, diárias, que precisa ter limites, que precisa ter regras. Lá em casa, por exemplo, nós sentamos com o nosso time familiar e falamos: não dá certo assim. Nós vamos organizar as coisas. Um vai ficar com a cozinha, outro vai ficar com a sala. Porque não sei o que. Não interessa, aqui as regras serão essas. Vai todo mundo ajudar, vai todo mundo participar. Então, são decisões que não precisa perguntar para Deus: Deus, o Senhor quer que eu organize para todo mundo trabalhar em casa, para Murilo lavar louça e para o Mateus limpar a casa? Não, você não precisa. Não são decisões que você precisa perguntar a Deus se Ele quer ou não. Decisões cotidianas. Qual roupa vou vestir? Ai, Senhor, me mostra, é preto ou é branco? Irmão, tem coisas como cristãos que a gente não precisa perguntar para Deus: olha, Senhor, o Senhor quer que eu tenha mais tempo com a leitura da palavra? O Senhor quer que eu tenha mais tempo de oração? O Senhor quer que eu faça esse jejum? Deus está me chamando para jejuar, amém? Está sentindo jejuar? Coloca nas costas de Deus, mas é a nossa parte do cristianismo jejuar, orar, buscar a Deus, ler a Bíblia. Então, são atitudes cotidianas. E muitas pessoas, irmãos, não conseguem tomar decisões cotidianas. Eles sentem um peso em decisões cotidianas, simples, diárias. É verdade, algumas decisões cotidianas podem, lá na frente, causar um grande impacto. Mas a maioria das decisões cotidianas do dia a dia não causam impacto. Você não levanta dizendo: olha, eu hoje vou levantar e estar preparado porque meu chefe vai estar estressado, porque eu vou enfrentar uma situação no transporte público. Não, você sabe que precisa estar preparado o tempo todo, porque olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 16, a Bíblia diz assim: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Ou seja, em outras palavras, dizendo assim: gente, vocês vão enfrentar problema, vocês vão encontrar gente difícil no meio do caminho, vocês vão ter gente estressada, vocês vão encontrar pessoas complicadas no meio do caminho. Então, eu estou enviando vocês para o meio deles. Vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam ser astutos como as serpentes. Às vezes precisa se posicionar, às vezes precisa dizer: ei, o teu limite é esse aqui, ó. Às vezes é preciso chegar em casa e fazer um esquema lá, dizendo assim: ei, aqui ninguém é escravo de ninguém, nós vamos organizar esse esquema aqui. Às vezes a gente precisa colocar alguns limites em algumas questões. Outras vezes a gente precisa ser o quê? Sem malícia como as pombas. Você me humilha, eu deixo nas mãos do Senhor para que Ele lhe retribua segundo a vontade dEle. Eu não vou entrar nessa briga, porque isso pode se tornar uma destruição para nós.
Nós somos enviados para esse lugar, mas existem algumas atitudes cotidianas que vai nos atrasar, algumas decisões cotidianas que vai nos atrasar, que são sem importância, mas que vai nos atrasar. Eu gosto no café da manhã de comer ovos, e eu gosto de ovo frito, com pouquíssimo óleo, com a tampa para ele ficar com a gema mole, para comer com pão. É a coisa mais maravilhosa do mundo, é a criação de Deus. Hoje eu recebi 3 caixas de ovos caipira, porque ainda só gosto de ovo caipira. Então, ovo lá em casa não pode faltar. Nós tínhamos um pouquinho de ovos hoje pela manhã. Levantei cedo, bem cedinho, 5 e pouco da manhã, fui orar, preparando essa palavra, sabe, desfrutando aquilo, o Senhor falando comigo de novo nessa palavra tal. Deu 7 horas, falei, um pouquinho antes de ir para a igreja, eu vou tomar o café aqui. Fui para a cozinha, mancando, porque eu estou com o pé quebrado, e daí, pulando lá, peguei e falei, vou fazer o ovo assim. Coloquei a frigideira, quebrei na ponta da frigideira o primeiro ovo, ficou bonito. Peguei o segundo ovo, ficou bonito na frigideira. Peguei o terceiro ovo, estava podre. E eu ia pregar sobre decisões cotidianas. Meu Deus, mas tu é um imbecil mesmo, né, Márcio? Pelo amor de Deus. Toda a minha parte profética caiu ali diante dos ovos. Eu peguei aquele ovo, joguei o ovo na pia e olhei para o negócio de ovos. Graças a Deus tem 3 ovos ali. O que eu vou fazer agora? Vou jogar direto na frigideira? Vou fazer o que eu sempre deveria ter feito. Pega um potinho, quebra o ovo no potinho, joga na frigideira. Pega o segundo ovo, tá bom, joga na frigideira. Quando eu olhei para o terceiro ovo, falei, mesmo que você esteja podre, você não vai estragar meus ovos anteriores. E joguei, estava bom os ovos, comi aqueles ovos gostosos. Tem decisões que podem nos atrasar um pouco. Mas eu não perguntei a Deus, não é uma decisão importante para perguntar a Deus se eu devo colocar os ovos primeiro na frigideira ou no pote. Vocês estão entendendo, gente? Decisões sem importância, mas que algumas vezes podem nos atrasar em minutos, em estresse. Tem gente que já sai estressada, também não vou comer mais ovo. Não é assim? Tem gente que por conta de decisão cotidiana estraga férias, estragam dias. Tem gente que faz isso. Primeira coisa, decisão cotidiana. Segunda coisa, decisão com interrupção divina. É quando você sabe o que você tem que fazer, mas você sente no seu coração que algo precisa mudar. É uma interrupção divina no processo. Você sabe que você precisa pregar o evangelho e ir para a Ásia, mas Deus não quer que você vá para a Ásia, Deus quer que você vá para a Macedônia. É quando você está indo para casa, todos os dias, do mesmo jeito, e você sente que você precisa passar na casa de alguém antes de ir para casa. E você obedece aquela voz interior. E depois você descobre que teve um acidente bem no teu caminho e poderia ter te pego aquele acidente. É quando você sente que você deveria ir para casa e você sente, vou passar a comprar um chocolate para minha esposa ou um presentinho para minha mãe. No meio do caminho você dá uma parada e de repente naquela parada você encontra alguém que vai ser uma porta para o seu futuro. Existem intervenções divinas que são simples. A maioria das intervenções divinas não são hollywoodianas, espetaculares, porque Deus nos ensina a aprender a ouvir a voz dele com coisas simples, como aquilo que a pastora Ju disse: dê uma oferta para alguém. Aquilo começa a nascer em nosso coração o desejo de entregar uma palavra para uma pessoa, uma palavra de encorajamento para alguém, ou uma palavra de cura para alguém. E às vezes quando a gente não consegue ouvir a intervenção divina simples, a gente não vai conseguir ouvir a intervenção divina para coisas maiores. A Naine, ela tem um certo desafio em relação à pregação. Ela é uma das pregadoras que eu mais gosto de ouvir, mas para
fazê-la pregar é um grande desafio. Eu tenho que avisar 3 meses antes. Eu digo, amor, então daqui tanto tempo você vai pregar. Ela, meu Deus, mas só isso de tempo para pregar? Porque ela gosta de preparar o esboço, ela gosta de escrever todas as anotações, ela gosta de orar, jejuar, pensar, ter certeza se é aquilo que Deus está falando mesmo. Então, semana retrasada eu falei para ela assim, falei, amor, estou com o pé quebrado, vou pregar no dia 12, então você pode pregar no dia 6, acho que hoje é dia 6, né, gente? Enfim, no domingo que antecede o dia 12, você pode pregar naquele dia? Ela disse, não sei, é pouco tempo para me preparar. Eu falei, meu Deus, 15 dias, como que é pouco tempo para você se preparar? Ela disse, você sabe como eu funciono e não sei o quê. E enfim, nem fiquei insistindo muito, falei, tá bom. A gente foi ainda brinquei com ela, se não for semana que vem, então pode ser amanhã. Você está doido amanhã? Você sabe que eu não funciono assim e não sei o quê. E daí a gente foi jantar na casa de uns amigos sábado à noite. Chegamos em casa umas 9 e pouco. Ela olhou para mim e ela falou, amanhã eu prego. Eu falei, o quê? Não, amanhã eu prego. Eu falei, você está bem? Está com febre? Está em estado normal? Porque naturalmente nunca ela ia fazer isso. Porque ela precisa de tempo, de processo, a área de conforto dela é essa. Eu disse, o que está acontecendo? Ela falou, eu senti de Deus que eu preciso entregar uma palavra para a igreja amanhã. Falei, mas e você vai dormir ou vai passar a noite inteira acordada? Ela disse, não, eu já estou com ela no meu coração, vou dormir, vou estar tranquilo. Falei, amém, que bom. Existem momentos que Deus nos tira da zona de conforto com intervenções, com coisas que a gente não é habitual fazer. E Deus entra com aquilo e diz assim, olha, você sempre faz desse jeito, mas eu quero que mude. São decisões baseadas na intervenção divina, para que a gente aprenda a discernir a voz do Espírito, para que Ele possa nos colocar em coisas maiores, para que Ele possa fazer intervenção em ambientes maiores em nossa vida. Algumas pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu não sei se sou eu ou se é Deus, mas eu estou sentindo uma palavra para você, eu estou sentindo um encorajamento para você, eu estou sentindo de dar um abraço em você, porque eu não sei se sou eu ou é Deus que está querendo dizer que você é amado. Porque nenhum profeta do mais gabaritado tem convicção naquilo que Deus fala. O mais honesto e o mais certo é a gente chegar e dizer assim, eu não sei se sou eu ou Deus, mas estou sentindo de fazer isso. E mesmo quando a gente erra, a nossa vontade de fazer as coisas que Deus está nos pedindo para fazer é tremenda. E agora, por último, como tomar decisões importantes? Se nós temos decisões cotidianas, se nós temos decisões que têm intervenção de Deus no meio do caminho, como tomar decisões importantes? Decisões importantes são aquelas que causarão mais impacto em nossa vida. É quando tem uma inquietude que não sai. É quando tem uma ideia que na tua cabeça fica dizendo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. É quando tem uma vontade que insiste em permanecer em você. Você tenta se livrar daquilo, mas aquilo não sai. E algumas coisas são decisões importantes. Casar é uma decisão importante. Escolher a pessoa que você vai passar a vida toda é uma decisão importante. Se separar é uma decisão importante. Qual vestibular você vai fazer é uma decisão importante. Porque eu conheci muitos jovens, e uma pessoa em especial, que começou uma faculdade de nutrição, terminou a faculdade de nutrição e disse, não é isso que eu quero, foi para a economia, chegou na economia e disse, não, também não é isso que eu quero. Eu vou fazer um curso de artesanato. Me encontrei no artesanato. Foram 10 anos de tomada de decisão até se encontrar. Decisões importantes afetam nossa vida. Qual profissão nós vamos escolher? É uma decisão importante. Se eu vou ser um profissional que vai ter uma profissão, que vai entrar às 8, sair às 18, ou se eu vou ser um empreendedor que vou trabalhar 2 vezes mais e vou arriscar 2 vezes mais, eu tenho coração para isso, eu tenho nervos para isso. Qual lugar você vai morar? É uma decisão importante. Se você vai ficar no país ou se você vai para fora do país, é uma decisão importante.
Se você vai ser um empreendedor, se você vai ser um profissional liberal, se você vai ser... O que você vai fazer da sua vida é uma decisão importante. Se você vai frequentar a vida plena, ou se você vai deixar de frequentar a vida plena, é uma decisão importante. Decisões que são importantes precisam de princípios para a gente errar menos. E eu vou dar para vocês 3 princípios que eu carrego na minha vida para tomar decisões importantes. E eu vou usar o texto de Atos, capítulo 1, do verso 1 até o 3, para amparar essas verdades. Em Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Ele dá uma relação de nomes: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse, quem disse? O Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para um propósito, para uma missão, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois deles terem jejuado e orado, o grupo que estava ali, diga comigo, o grupo, impôs as mãos sobre eles e os enviaram. Nós vemos 3 coisas aqui. Nós vemos eles buscando uma clareza do Espírito para tomar uma decisão. Nós vemos eles buscando conselhos sábios para tomarem uma decisão. E nós vemos eles se amparando nas Escrituras para tomar uma decisão. Se você guardar isso para a sua vida, eu tenho certeza, vai ser para você uma grande bênção, que tem sido para mim. Primeira coisa que nós vamos fazer: nós precisamos ter clareza no Espírito para tomar uma decisão importante. Nós precisamos orar e jejuar antes de tomar uma decisão que vai ter impacto. Quando uma pessoa toma uma decisão baseada nas emoções, ou até mesmo nas estatísticas, ela pode se quebrar. Mas quando nós entramos no lugar de dizer: Senhor, eu preciso tomar essa decisão importante, isso pode impactar minha família, isso pode impactar o meu futuro, isso pode determinar algumas coisas que eu não vou dar conta, então eu preciso orar e jejuar. Se eu vou me casar, eu preciso orar e jejuar. Se eu for então tomar uma decisão de mudança de país, eu preciso orar e jejuar, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é ter temor do Senhor. E depois de jejuar e orar, eles tiveram clareza. Irmãos, não tomem decisões importantes na vida de vocês sem orar e jejuar. E às vezes algumas tomadas de decisões levam meses, semanas, dias, e algumas decisões levam anos de espera, de entender melhor, de poder perceber se você não está agindo por emoção. Então quando você ora e jejua, tudo isso entra em ordem. A segunda coisa que nós vemos é que eles tiveram conselheiros sábios, porque a Bíblia diz que eles impuseram as mãos. Isso está no plural. Isso é sinal de que todo mundo estava de acordo. Existem decisões que não dá para tomar de forma isolada, egoísta. Num casamento, numa família, existem decisões que você precisa do grupo. Você precisa buscar conselheiros. Eu orei, eu jejuei, mas eu estou buscando conselheiros. Porque não é apenas uma coisa que nos faz errar menos em tomadas de decisões difíceis. Se a primeira coisa é orar e jejuar, a segunda coisa é buscar conselheiros, ter acordo para tomar uma decisão, a terceira, o que eles fizeram, eles falaram, colocaram as mãos e os enviaram. A palavra de Deus diz que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Até então Jesus pregava somente aos judeus, mas quando eles oraram, o Senhor disse: ei, eu quero salvar todas as nações, então podem enviar. Eles tinham um amparo bíblico, eles tinham um amparo das Escrituras para isso. Vou te dar alguns testemunhos pessoais. Para tomar a decisão de abrir a vida plena,
nós aplicamos esses 3 princípios. Quando nós estávamos no limite, nós éramos da igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nós amamos, uma igreja que nós temos no nosso coração, mas chegou um momento que eles, lá atrás, 20 anos atrás, a Quadrangular não aceitava o crescimento da igreja em células. E a nossa igreja Quadrangular estava crescendo muito em células. E eles então entenderam que nós estávamos nos rebelando contra a estrutura da igreja. E estavam nos transferindo para 2 vizinhos no norte do Paraná. E nós fomos buscar o Senhor e oramos o Senhor então nos falou com clareza: olha, mantenham esse grupo no chamado que eu dei para vocês. Nós falamos, a única forma de fazer isso é sairmos da denominação. E nós sentimos no Senhor que aquela era uma palavra boa para nós. Então jejuamos por muito tempo, não aceitamos a transferência, eles nos expulsaram da denominação e nós começamos a vida plena. Antes de começarmos a igreja, nós oramos e nós fomos buscar conselheiros. Fomos até o pastor Miguel Piper, um grande profeta, era pastor sênior da comunidade cristã de Curitiba, e ele disse: olha, primeiro vocês precisam orar. Já oramos, então agora vocês precisam entrar nas leis do país, fazer a coisa direitinho. Deu o estatuto, nos disse como nós deveríamos fazer, nos disse que nós precisávamos ir para uma comunhão de pastores. Então nós fomos para a MFI, que é a nossa comunhão de pastores até agora. Ele disse: mantenham o coração correto, não se rebelem contra a igreja, não falem mal da igreja, mesmo que eles falem de vocês, peça ao Senhor que o Senhor abençoe eles 1000 vezes mais, não entre nesse lugar de briga. E ele nos aconselhou como fazer isso. E daí nós fomos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos deu com clareza que a gente poderia ser uma igreja amiga da Quadrangular, como a igreja primitiva era, mas com o seu DNA diferente. E hoje de fato eu sou amigo do filho do pastor que nos expulsou da Quadrangular, porque ele já morreu, e antes de morrer ele me convidou para pregar na igreja dele. Mas nós fizemos essas 3 coisas. Depois, quanto ao nosso casamento, antes de me casar, nós oramos e jejuamos. Quando nós começamos a nos envolver emocionalmente, naquela coisa de adolescente, jovenzinho, a gente foi orar, a gente ficou 3 dias orando e jejuando, sentimos paz. Apesar que quem ora e jejua para casar nunca não sente paz, mas por isso que não dá para ser só uma coisa. Todo mundo que vai orar e jejuar para casar diz: Deus falou comigo. Eu conheço essa história. E é por isso que são 3 coisas, amém, gente? Quantas coisas são? 3. E nós começamos a orar e jejuar, sentimos uma palavra de Deus tremenda. E fomos falar com meu sogro. Meu sogro falou assim: pensa, para 2 jovenzinhos, ele disse: vocês podem namorar, mas precisa ser rápido. Rápido quanto? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Gente, hoje eu penso assim: que loucura, namorar, casar em 6 meses. E obedecemos um conselho do meu sogro. 24 anos depois, eu posso dizer para você que nós obedecemos a palavra, porque a palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Humanamente é ilógico 2 jovenzinhos se casarem num período desse e dar certo. E eu vou dizer para você, desde o primeiro, depois do 2º ano, porque o 1º ano foi muito difícil para a gente, mas a gente tem sido muito abençoado no nosso casamento. Porque quando você preserva o coração no lugar certo, ainda quando você erra a rota, Deus conserta as coisas. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês: quando nós fomos comprar um terreno anos atrás, alguns de vocês devem lembrar dessa história. Em um momento em que a nossa igreja estava crescendo muito, alguém nos ofereceu um terreno de 100 mil metros quadrados na colônia Rio Grande. Nós ficamos enlouquecidos por aquele terreno. Nós vamos construir a maior igreja. Meu Deus, essa igreja vai enorme, 100 mil metros dá para a gente construir universidade, 100 mil metros dá para a gente construir escola, mas a gente fez um plano absurdo. E a gente foi então olhar para a estrutura de pagamento, era quase impossível para a gente, mas a gente falou: não, nós temos fé e nós vamos comprar isso tal. A gente foi para o cartório, o cara do cartório falou assim: olha, eu não faço essa escritura, porque é uma escritura de muito risco. Eu acho que vocês estão se equivocando nisso. Não se equivocando coisa nenhuma, nós temos uma palavra, porque nós tínhamos orado por aquele terreno.
Nós tínhamos jejuado por aquele terreno. A gente chamou a igreja e falou: gente, nós estamos juntos nessa, vamos junto. A igreja, e daí passaram alguns meses. A gente, mesmo contra o cartório, a gente assinou o contrato. A gente ouviu a voz do cartorário, a gente ouviu outras pessoas falando: olha, é um pouco de risco isso. De repente alguns irmãos começaram a dizer: pastor, é muito longe. Pastor, nós moramos aqui na Redondeza. Pastor, nós não queremos ir para lá. Daí alguém chegou e falou: pastor, aquele terreno tem algum problema. Tem um olho d'água bem no meio do terreno. Eu falei: é mesmo? Mas já estava com a escritura assinada. E a gente foi ver, tinha um olho d'água no meio do terreno mesmo. E a gente então mandou para os arquitetos, eles falaram: não tem como construir um templo grande aqui. Está bem no meio e tem um raio que não pode ser construído ao redor. Isso aqui é bom para prédios, isso aqui é bom para... E de fato agora tem prédios lá. E para quebrar aquele contrato, foi muito difícil. Um erro que nos custou. O que acontece? Você ora e busca a Deus. E na nossa perspectiva, Deus tinha falado que sim. E quando deu errado, a gente voltou para Deus e perguntou: Deus, nós oramos, nós buscamos o Senhor, e o que aconteceu? Ele falou: não, vocês apresentaram os pedidos de vocês, vocês não ouviram a minha voz, porque eu não falo apenas no coração de vocês, eu uso pessoas. Quase que Deus disse assim: ei, eu mandei helicóptero, eu mandei, sabe aquela história? Eu mandei helicóptero, mandei barco, mandei não sei o que, e você não ouviu. E depois, lá na frente, a gente percebeu que Deus realmente tinha falado com a gente através de muitas pessoas, e a gente tinha ignorado isso. E aquilo foi uma lição para a gente, porque a gente pode manipular até essas 3 coisas para fazer a nossa vontade em decisões difíceis. Só que existe uma coisa que a gente só aprende com o erro. Nada vai nos ensinar mais do que os nossos erros. E essa foi uma lição cara para a gente, mas que nos livrou, depois de entrarmos numa construção desse tamanho, de tomar atitudes que poderia nos causar mais transtorno ainda. Sabe o que Deus faz quando a gente toma uma decisão errada e a gente aprende com aquilo? Ele nos dá sabedoria para construir coisas maiores ainda, para viver experiências muito maiores. E por último, quando Deus nos ensina com a dor a agir no caminho, na dependência dEle. O ano passado todo nós estávamos sentindo que nós precisávamos de coragem, finanças, para a gente começar a cultuar aqui em cima. E eu não tive essa coragem até 4 semanas atrás. A gente estava orando e jejuando muito sobre isso, e o Senhor estava dizendo: vocês precisam se mover, vocês precisam se mover. Nós recebemos palavras aqui: vocês precisam se mover. Mas a gente sabia que uma palavra é uma coisa, estrutura para se mover tem que ter coerência, sabedoria. Então, 4 semanas atrás eu recebi a visita de um pastor de Belém, um pastor amigo meu da Quadrangular. Falou: Márcio, eu queria levar esse pastor para conhecer a vida plena. Falei: olha, só tenho tal horário, das 10 às 11. Ele veio, e quando ele veio, foi um tempo muito agradável à mesa. E eu sempre levo os pastores que vêm visitar para orar aqui na construção, aqui em cima. E quando ele subiu, ele disse: olha, eu tenho uma palavra de sabedoria para dar para você. Suba rapidamente, suba o mais urgente possível. Vocês já estão muito tempo lá embaixo, o provisório de vocês está bom demais, eles estão confortáveis demais lá embaixo, eles estão parecendo o povo no deserto, felizes com maná e com a codornizes. Nós temos LED, nós temos som, nós temos banheiro bom, nós temos uma cadeira confortável, está tudo bem. Ele disse: sobe. E eu: meu Deus, mas é muita coisa para fazer aqui em cima. Ele disse: sobe que Deus vai prover. E eu chamei o nosso time, estávamos orando, ouvi um conselho, mas falei: um só conselho, não posso agir. Chamei o nosso time, eles falaram: pastor,
tem muita coisa para fazer. Eu falei, a gente vai entrar de qualquer jeito. Vamos entrar sem pintura, se for necessário. Vamos entrar sem banheiro. Nós vamos entrar. Nós vamos levar o povo para cima e nós vamos fazer. Deus vai fazer, porque Deus faz assim. E esse pastor disse, Márcio, eu saí de uma igreja de 2.000 na pandemia para 8.000. O pessoal vinha cultuar e tinha andaime no meio da igreja. E eles estavam felizes, porque eles estavam vendo a obra acontecendo. E eu lembrei da igreja de madeira. Nós começamos aquela igreja de madeira. Gente, não tinha as paredes, nós não tínhamos chão, era pedra brita. Depois nós não tínhamos condições de aplanar o terreno. As pessoas vinham, deixavam os carros no meio da lama. As mulheres vinham, colocavam o sapato só na igreja, porque eles traziam toalha para limpar o pé, porque eles se molhavam, e isso nunca foi um impedimento das pessoas irem à igreja. E eu falei isso para os pastores falaram, pastor, é muito difícil. Eu falei, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer orçamento, Deus vai liberar. Chamei todo o time, eu falei, Júlio, Denise, é possível fazer isso? Eles falaram, não, é possível, pastor, vamos lá, a gente vai dar um jeito. Está todo mundo correndo, porque queridos, depois que você ouve a voz de Deus, tem os conselhos. Daí na noite em que a gente começa a tomar essa decisão, o pastor Samuel vem e prega assim, atravessem o Jordão, vocês vão subir, atravessem o Jordão, porque Deus tem coisas novas para vocês. A gente falou, olha, Deus está falando também. Então decidimos que vamos trabalhar para subir, para não termos mais 3 cultos por enquanto, para que a gente possa estar lá em cima, ainda que seja provisório, mas as nossas equipes vão ter mais tempo de trabalho. Nós queremos fazer uma estrutura para crianças aqui, com brinquedos infláveis, as crianças terem alegria de estar aqui. Pensa esse espaço para as crianças, que coisa maravilhosa, mais salas para os nossos trabalhos. Decidimos então que vamos subir. Nós começamos a buscar uma palavra do Senhor, e o Senhor disse, preparem as vasilhas que eu vou derramar azeite. Preparem as vasilhas que eu vou derramar azeite. Então, meus irmãos, nós já estamos declarando, em fevereiro de 2022, definitivamente nós vamos estar lá em cima, pela graça de Deus, pela glória de Deus. Amém. Amém. Então nós temos procurado tomar decisões importantes nessas 3 coisas: orar e jejuar, buscar conselheiros, ter acordo. Porque não adianta buscar conselheiros e dizer assim, busquei todo mundo, mas ninguém concorda comigo, eu vou agir do meu jeito. Não é? Tem gente que diz assim, eu busquei um monte de conselheiro, mas eles estão todos errados, só eu que estou certo. Se o meu time tivesse falado, pastor, não dá, e eu insistisse, eu ia ser um tolo. Então, algumas atitudes de fé precisam andar por esse caminho. Qual decisão importante você precisa tomar para o próximo ano? Talvez você está tendo dificuldade até de tomar as decisões cotidianas, e você não está parando para ouvir a intervenção divina. Mas decisões importantes que são tomadas em outro lugar, que não seja esse ambiente, pode te quebrar, irmão. E pode fazer você viver uma vida muito aquém do que Deus planejou para você. Nós precisamos tomar algumas decisões importantes. Quem vai nos guiar nesse processo? Pensa nisso. Nossa oração nessa manhã é para que Deus te dê uma graça para entender que não é só vir para a igreja e esperar que Deus resolva as suas coisas. Decisões importantes têm inteligência emocional. Decisões importantes têm postura emocional. Orar e jejuar, buscar conselheiros e ter amparo na palavra de Deus. Gostaria que você pensasse nisso enquanto o nosso time de louvor nos conduzem a uma canção. Feche seus olhos e pense. Pense agora, que decisão importante, ou quais decisões importantes eu preciso tomar em 2022 ou nas próximas semanas. E as decisões importantes se tornarão para você um amparo para que você possa construir coisas maiores. Eu errei tanto. Deus está dizendo para você, tem um renovo na raiz velha.
tem um renovo para você. O inimigo quer te construir numa casa fraca, mas o Senhor quer te conduzir a um lugar de paz e abundância. Deixa o passado, deixa o passado. O Senhor quer te construir em coisas novas. Quero viver conforme o teu querer, perto de ti eu quero estar, para escutar tua voz e aprender de ti. Aprenda do Senhor. Eu quero ser o reflexo do teu amor. Quero viver conforme o teu querer, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo a ti, Jesus, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti, oh meu Deus, me rendo a ti, oh meu Deus, me rendo a ti, oh meu Deus, me rendo a ti. Senhor, nós nos rendemos à sua vontade. Senhor, nós nos rendemos a parar para tomar decisões importantes em nossa vida, debaixo do teu controle, da tua direção, da sabedoria que o Senhor coloca em nosso coração, de conselheiros ao nosso redor, do amparo da tua palavra. Senhor, aqueles que estão debaixo de culpa e condenação por decisões tomadas que levaram eles até aqui, a tua graça nos basta, e que a dor nos ensine a crescer, a amadurecer e nunca mais cometer os mesmos erros. Novos erros para novas expectativas. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a ter o coração quebrantado na tua presença, que possamos ouvir a tua voz, que possamos colocar nosso coração no lugar certo, porque quando estamos com o coração no lugar certo, o Senhor nos retorna para o nosso propósito. Senhor, livra de casamentos equivocados, livra de casais se separarem, Senhor. Livra, meu Deus, de escolhas de faculdade errada, profissão errada, compras erradas, mudanças de estado, de país errados. Mas, Senhor, que o medo não nos impeça de crescer, de tomar atitudes corajosas para começar algo novo em nossa vida. Espírito Santo, tu nos guia na jornada, tu és o nosso bom pastor. Nós colocamos nosso coração na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós amamos receber pessoas novas aqui na casa. Se você está aqui pela primeira vez, passe no final lá na nossa bancada e pegue uma lembrancinha nossa. Você que está online, faça isso pelo QR Code que vai aparecer na sua TV. E tenham um bom domingo, sejam abençoados em nome de Jesus. Vão com Deus.